Olá, bom dia, boa tarde, bom dia, Rosangélica. Olá, José, pessoal que está chegando, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para a nossa live de hoje, né? Pessoal que está chegando, seja muito bem-vindo, todo mundo. Quem vai assistir depois também seja muito bem-vindo. Tem várias pessoas que me dizem que assistem mais tarde, porque eu sei que esse horário não é muito fácil para todo mundo, mas gratidão por estar aqui conectados agora. Bom dia, eu acho que a Lani, né? Gente, a nossa live de hoje, a gente vai estar falando sobre um assunto muito importante. Ai, de Belém do Pará, que legal, show de bola, seja bem-vinda. Bom dia, Andréia, bom dia, pessoal que está chegando. Bom dia, Mamélia ou Amélia, depois me diz aqui. Gente, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante mesmo, que muitas vezes a gente não se dá conta. E eu tenho trazido aqui algumas serpentes do Mahalila, porque é uma ótima forma de a gente perceber alguns estados de consciência os quais a gente fica patinando, né? Amélia, bem-vinda. E a gente às vezes fica num looping e não consegue sair desse looping, então é bem importante. E eu tô trazendo pelo Mahalila as serpentes, que são sempre as nossas dificuldades, que são algo que a gente precisa transpor para que tenha mais clareza, para que tenha a gente um pouco mais de lucidez nisso, né? Hoje eu trouxe, e quem está na minha lista de transmissão do WhatsApp já recebeu o assunto, e que se você não estiver e quiser fazer parte, receber também áudios gratuitos, segundas, quartas e sextas-feiras, é só clicar aqui no meu link da bio que vai direto e eu te coloco na minha lista de transmissão, que também tem um conteúdo muito legal em áudio, tá? E aí hoje lá eu já falei que a gente vai estar falando sobre ilusão. Na verdade, a gente vai falar sobre ilusão e sobre acomodação. E por que que nós vamos linkar esses dois sentimentos, tá? Ilusão e acomodação. Porque, na verdade, esses dois sentimentos, eles têm tudo a ver, certo? Vou começar mostrando para vocês pelo tabuleiro do Mahalila. Ilusão tá aqui, é a casa 2, tá? Então, quer dizer, iniciamos o jogo quando a gente pode iniciar o jogo. Ilusão tá aqui na casa 2. E é o rabo, a cauda da serpente, estão vendo? E esta serpente é a maior serpente do jogo, que vai vir aqui na casa de número 63, que é a acomodação. Por que eu estou mostrando aqui no tabuleiro para vocês? Primeiro, vamos por partes. Ilusão, a gente viu que está lá embaixo na nossa estrutura de ego. E o que significa esta ilusão, tá? E nós vivemos muito no nosso mundo da ilusão. Lu, eu não me iludo. A sua mente te ilude. Sinto dizer para você que todos nós vivemos neste mundo da ilusão de alguma maneira, tá? Não precisa ser iludido por alguém, por alguma circunstância, por alguma situação, para nós estarmos iludidos, porque a nossa mente já faz isto o tempo todo. A ilusão aqui nada mais é do que nós estarmos conectados, ou melhor, desconectados, né? Porque a gente tá no mundo do medo, no mundo da dualidade, no mundo de achar que aquilo é assim ou é assado. E aí a gente fica completamente dividido. E aí que começam a vir as ilusões, mesmo que sejam ilusões dentro da nossa mente, tá? Então, esta ilusão que a gente fala aqui não é de que eu tô sendo iludido por alguém. É uma ilusão dentro de mim mesma, a qual tá me fazendo ter o que basicamente? Medo. Medo, e aí eu crio cada vez mais essa separação, essa dualidade. E o que essa separação e essa dualidade fazem comigo? Cada vez mais me desconecta
da minha própria essência. Aí aqui talvez a gente tenha que falar um pouquinho em relação a que todos nós temos uma fonte divina, tá? Essa fonte que a gente acessa, que muitas pessoas chamam Deus, inteligência divina, ser superior, enfim, como você quiser chamar, ela está dentro de cada um de nós. Cada um de nós somos e temos esta centelha divina desta fonte superior dentro de nós. E o que acaba acontecendo? Quando nós nos desconectamos desta essência, desconectamos desta fonte, o que acaba acontecendo? Justamente isto. A gente perde e vive nesta ilusão, nesse medo, nesta separação, nesse dualismo, tá? Então é bem importante que nós percebamos que quando a gente está iludido, e aqui eu estou falando da ilusão, desse nosso diálogo interno, que fica contando historinhas para nós mesmos o tempo todo, tá? Bom dia, pessoal que está entrando, Jusce, Rejane, meu filho, todo mundo que está chegando aqui, tá? Então, gente, é isso que eu quero dizer para vocês. Quando a gente se desconecta dessa fonte, nós começamos a criar ilusões aqui dentro que geram medo, que geram separação, que geram dualidade. E nesse momento todo, a gente já não sabe mais bem quem a gente é, o que a gente quer, tá? Por quê? Porque fica aquela coisa toda misturada. E aí aqui dentro da nossa mente fica esse mundo de ilusões. E ainda mais que quando a gente começa, mas será que se eu fizer isto vai acontecer aquilo? E se eu fizer assim vai ser assado? E se... Pronto, aí a gente cria esse mundo de ilusão. E eu trouxe aqui pelo Mahalila para mostrar, tá? Porque o Mahalila é um jogo, para quem não conhece, tá? É um jogo que traz as nossas virtudes, que são as flechas, que apontam normalmente para um dos nossos chakras, e as dificuldades, que são as serpentes. E cada vez que a gente cai aqui, normalmente essas duas linhas são estruturas do ego que a gente faz, que a gente vive, que a gente vivencia, de acordo com uma determinada questão que eu traga para o Mahalila me responder. E é muito interessante quando a gente cai nas serpentes, porque elas nos mostram exatamente o padrão de ego que nós estamos repetindo, que nós estamos ainda ali causando. E quando eu falo da ilusão, é esse padrão de ego de eu estar no medo, de eu estar nesta ilusão que a minha cabeça está criando, porque de alguma maneira eu me acho separado, eu me acho que aquilo não é para mim, tá? E quando eu falo aqui separado, pode ser de qualquer coisa. Por exemplo, agora há pouco eu recebi, até deixa eu falar para vocês que eu já li algumas ali, mas eu não consegui fazer ainda, tá? Eu hoje no meu stories, eu coloquei um parênteses aqui, tá? Eu coloquei que eu senti no meu coração, eu sempre tiro uma carta do baralho cigano todos os dias para mim mesma, né? E hoje eu senti de abrir isso para algumas pessoas, então as pessoas estão lá colocando algumas perguntas e depois eu vou mandar a carta, a orientação que saiu, né, desse baralho cigano. E alguma pessoa lá colocou sobre o trabalho, que ela está completamente insatisfeita no trabalho que ela está, enfim, que ela sabe que tem um propósito maior. E aí, o que acaba acontecendo? Essa com certeza, provavelmente, se ela estivesse jogando uma Mahalila aqui, cairia na casa da ilusão. Por quê? Porque ela está sabendo que ela não está feliz, ela não está lá, e ela sabe que ela tem um propósito maior. Mas o que acaba acontecendo? Ela está tão desanimada nesse trabalho que ela se sente separada desse trabalho, que ela se sente como se aquele trabalho não pertencesse a ela. Então, aí entra a lei da vibração. Se eu estou fazendo algo mecânico ali, eu estou emanando uma energia de que aquilo não é importante para mim. O que o universo vai me trazer em relação a outro projeto que eu tenho para desenvolver? Que aquilo vai demorar muito,
Cada vez mais eu vou ficar atrelada a esse trabalho que eu não estou gostando e o que acaba acontecendo? Cada vez mais eu me sinto separada, dual com esse trabalho, tá? Então precisa mudar a postura interna. Primeiro, em relação ao trabalho atual que ela está, para depois mudar de alguma maneira isto externamente, tá? Mas isso foi só um exemplo que eu trouxe para pegar uma situação concreta, ok? Mas o que é essa ilusão? Justamente nós pensarmos que nós estamos separados, seja do trabalho, seja da minha família, seja com meus filhos, seja com o que for, a gente não está separado de nada. Nada, absolutamente nada. Nós somos, quando a gente fala somos nós e que nós fazemos parte de um todo, nós estamos sim sendo um todo. Então, se eu me sinto separada, vem a ilusão, tá? E aí, como eu estava falando, tá, que é a maior serpente do jogo, se eu caísse, eu poderia ter feito todo o caminho do Mahalila, que vai me dando todo esse caminho aqui do que eu preciso fazer, quais são as estruturas de ego que eu preciso olhar, quais são os caminhos, como que eu vou olhar para essas estruturas de ego e fazer diferente. E vamos supor que eu já esteja aqui em cima, quase no final do jogo, e caia daí nesta cobra da acomodação. Pronto, caí na cobra da acomodação e o que vai me fazer? Voltar lá embaixo na casa 2 da ilusão, porque lembrando, quando a gente cai numa serpente, numa Mahalila, na cabeça da serpente, volta para a cauda, que é aquilo ali que eu preciso ainda trabalhar, né? Vamos ver aqui o que o Bruno botou. Falei sobre o que eu vivia em relação ao trabalho com você, já, e é exatamente isso, a mudança inicia internamente contra a acomodação inicialmente, tudo caminhando agora. Ai, Bruno, fico feliz. É um dos meus alunos que eu já ajudei nessa questão profissional, né, que tinha justamente, casualmente o exemplo é bem parecido que eu usei, mas é de outra pessoa. Que bom, Bruno, que bom que tu tá aqui para testemunhar isso, gratidão. E aí que tá, justamente ali, a acomodação, né? Vamos pegar o exemplo, esse que eu dei, tanto do profissional, tanto dessa pessoa que me falou, quanto do Bruno agora. Aí o que começa a acontecer? Eu tô insatisfeita no meu trabalho. O que eu faço? Eu me acomodo. Eu faço o mínimo possível. Eu faço o mínimo possível porque eu tô de saco cheio, eu não aguento mais aquele lugar. Eu não aguento mais aquelas pessoas. Tá tudo igual, tá tudo... Eu quero sair de lá. Só que aí a gente se acomoda. E a gente faz este efeito, que é o quê? Eu fico inativa, eu simplesmente faço o mínimo possível. O que acaba acontecendo quando a gente se acomoda? E aqui, gente, eu tô falando, dando o exemplo do trabalho, mas por favor, pense em tudo na nossa vida que a gente se acomoda. Tudo, tá? Então, por isso que a zona de conforto é a coisa que a gente mais tem que estar lidando constantemente, tá? Porque se eu me acomodo em alguma coisa, simplesmente eu não consigo produzir nada em relação àquilo. E isso serve para nossos relacionamentos, serve até para o nosso relacionamento enquanto mãe e filho. Se eu me acomodo com aquele meu relacionamento assim, do meu filho, da minha filha, simplesmente é tudo igual. E aí o que acaba acontecendo? A gente não produz mais química, certo? Então, é justamente isso que eu quero que a gente pense. A acomodação, tá? É o primeiro sintoma que eu estou nesta vida de ilusão e de medo, de dualidade, de separação, tá? Então, gente, quando a gente se acomoda em qualquer coisa na nossa vida, tá? A Alane botou aqui muito esclarecedor. Sim, na verdade, esse jogo ele é extremamente esclarecedor, é um expansor de consciência incrível. Porque tu faz uma pergunta pro jogo, tu sai depois de 1 hora e pouco de consulta e tu diz assim, meu Deus do céu, que tanta coisa que eu não enxerguei. E não só na pergunta, mas basicamente naquela pergunta, mas tu começa a te ver em estruturas de ego que tu vai se acomodando, que tu vai se iludindo, que tu vai sendo presunçoso às vezes, enfim, tantas coisas que o Mahalila traz, né? Então eu quero dizer para vocês isso, tá? Pra gente concluir aqui e fazer a meditação.
o mais importante é nós vermos o que a gente está acomodado na vida. E essa pessoa que me falava hoje da questão profissional, é lógico que ela vai estar acomodada, porque ela não está feliz lá, ela não está satisfeita lá. Então, a acomodação vai vir. Só que o que a gente se acomoda? A gente se acomoda em muita coisa. A gente se acomoda em padrões, em crenças que a gente acha que é assim. A gente escuta, né, coisas do inconsciente coletivo. Ah, o mundo agora está numa crise mundial. Os jornais, a televisão ficou o tempo todo passando assim agora. E o que a gente acaba acontecendo? Eu me acomodo, tá todo mundo em crise. O mundo tá numa crise constante. Não, gente. Tudo a gente pode escolher no que a gente vai acomodar, principalmente nas nossas ideias, nas nossas crenças, certo? Agora, se eu ficar acomodada, se eu ficar inerte, se eu ficar inativa, se eu ficar justamente assim, o que vai acontecer? Eu caio para este mundo de ilusão, eu caio para esse mundo de separação, de dualidade, de medo, tá? Que é o que isso começa a acontecer dentro da nossa mente. Bruno botou aqui, o final dessas situações de acomodação, Lu, acredito que seja a frustração com a vida. Na verdade, nem só com a vida, Bruno, perfeito. É a frustração, mas aí a gente cai nesse mundo de ilusão. E aí a gente se frustra, tá? E aí é aí que tá, o que eu quero dizer é o seguinte, a acomodação, se percebe, tu tá frustrado, tá? Aí tu te acomoda. E aí o que vem a vida te mostrando lá no rabo da serpente? Justamente isso, que tu tá é com medo. Tu está, na verdade, é com medo. Tu tá com medo. Essa pessoa que eu falei, ela tá com medo de largar esse trabalho que não serve e seguir um novo projeto, tá? Acomodação num relacionamento. Eu tenho medo de não achar uma pessoa que me dê, talvez eu esteja por segurança, porque a vida é mais tranquila, por achar que eu não posso. É medo, é medo, é medo, é medo, é medo o tempo inteiro. Então, se você está acomodado em qualquer área da sua vida, é o que? A ilusão, é o medo. É aqui que você tem que mudar. É nesta parte que você tem que mudar. E como muda isto, tá? Principalmente, conectando com você mesmo, com a sua essência e com esta fonte que eu falei. Infelizmente, não tem outra maneira de lidar com o medo, que é realmente olhar para ele de frente. Ok, eu tô com medo de seguir o meu novo projeto, eu tô com medo de me separar, eu tô com medo da crise, eu tô com medo do coronavírus, eu tô com medo... Do que eu tô com medo, tá? Eu vou olhar para esse medo e como que eu vou realmente trabalhar ele dentro de mim, me conectando com a minha própria essência e com esta fonte criadora de tudo que é, tá? Se a gente estiver passando por esta casa aqui de estrutura de ego, que é muito rápido, muito fácil, a gente passa isso o tempo todo praticamente. Só que a gente tem que olhar para isso. Eu preciso olhar para isso e dizer, tá bem, eu tô com medo. Quais são os meus medos? É este. Beleza, tá. O que eu vou fazer? Eu vou me conectar comigo. Aqui dentro tem essa força universal de te tirar desse medo. Aqui dentro tem essa conexão que você pode fazer com o Criador de tudo que é e te dar essa força para você sair dessa ideia de acomodação, dessa ideia que você está inerte, dessa ideia que você não pode fazer nada, que você está ali amarrado, que é assim que muitas vezes a gente se sente, ok? Deixa eu ver o que a Lani botou. Nossa, arrepiada, tô justamente passando por isso, tanto profissional como pessoal. E aí, a Lani falou uma coisa que é bem importante, que eu até vou pegar esse gancho, tá, Lani? A gente às vezes tá com isso em várias áreas da nossa vida. A gente tá vivendo, e aí entra a frustração que o Bruno falava. Por quê? Porque tu tá assim na vida profissional, tu tá assim na vida amorosa, tu tá assim, ai, com a minha mãe não tá legal, com o meu filho não tá legal, o meu corpo não tá legal, eu tô
ficando doente, aí as pessoas ficam doentes, assim, topem de remédio, desculpa, e é assim, né? Tô com dor de cabeça, eu tomo remédio para dor de cabeça, tô com dor de estômago, tomo remédio para o estômago, tô com dor no pé, tomo remédio para o pé. E o que tu tá sentindo? Para olhar para o que tu tá sentindo. Por que essa dor de cabeça tá se manifestando? Por que a dor no pé tá se manifestando? Tô sendo irônica até falando da dor no pé, né? Mas é isso. Se isso tudo tá acontecendo, e alguma coisa dentro de você que não tá legal. E aí? Até quando você vai parar de olhar para isso que você tá sentindo? Tá? Se já chegou no nível físico, é como eu disse, se já está no corpo físico, gente, nós temos 4 corpos. Se chegou no corpo físico, cuidado, porque já está gritando algo que você não olhou, tá? Então, por isso que eu estou dizendo que é muito mais fácil a gente parar e olhar para esses nossos sentimentos, para esses nossos medos, para tudo, para nossas acomodações, do que a gente ficar somatizando isso, tá bem? Gente, me digam se vocês estão prontos para meditação. Falei bastante hoje, mas é que esse é um assunto que ainda é pouco, tá? Porque eu gostaria de falar, porque realmente a gente não percebe que a nossa acomodação tá ligada completamente ao nosso ego de ilusão, de medo, de separação, de dualidade. Como é que eu posso suprir isso? Sendo uma com a minha essência, sendo uma com a fonte, sendo uma comigo mesma. Aí talvez, tá? Vou deixar aqui uma pergunta que não precisam me responder aqui, mas eu gostaria que vocês pensassem, tá? Tarefa de casa, como uma boa professora, vamos lá, uma tarefa de casa, né? Eu quero perguntar para vocês e quero que vocês pensem, tá? Não precisa me responder, para responder para vocês mesmos, tá? O porquê que é tão difícil de olhar e se conectar consigo mesma. Porque a gente fica, eu vou dar a resposta já, tá? Mas pensem em cada um de vocês. O que faz na minha vida, no meu dia a dia, na minha rotina, que seja tão difícil de eu me conectar comigo mesma? Muitas vezes você vai dizer que é tempo, que é dinheiro, que é isso, que é aquilo. Não é nada disso. É olhar e sair dessa zona de conforto, sair dessa acomodação. Dói? Não é tão simples assim, vai doer um pouco. Mas eu tenho certeza que quando você descobrir quem você realmente é, quem é a sua essência, o que você está fazendo aqui nesse mundo, tudo isso se transforma, tá? É um processo, não é um evento, tá? Eu falo muito isso para as minhas assessoradas. Cura é um processo, não é numa sessão. Eu fiz uma sessão com a Lu, pronto, vou sair curada. Vai sair melhor, tenho certeza, muito melhor. Agora, curada é todo dia, tá? É todos os dias a gente vai cada vez mais se curando, se autocurando, tá? Então, mas você tem que se permitir, investir em você, olhar para você, e aí sim. E pense nessa pergunta, tá? O que faz com que... Quais são as preocupações, quais são as distrações que fazem com que você saia dessa conexão consigo mesma, certo? Pense, vai ser uma tarefa de casa, tá? Se quiser depois me contar aqui no direct, nos comentários, se quiser me colocar até no WhatsApp, enfim, será muito bem-vindo, tá bom? Então, vou te convidar para fechar os olhos, respirar profundamente. Toma 3 respirações profundas, bem profundas. E agora conecta com seu coração, no centro do seu peito. Coloca toda a sua atenção no seu coração. E essa atenção que está aí no seu coração vai se expandindo, saindo do seu corpo, vai se expandindo, saindo do local onde você está, vai se expandindo, saindo da sua cidade, vai se expandindo numa grande bolha, saindo do seu país, vai se expandindo e tomando conta de todo o planeta Terra. E agora se expande mais um pouco e passa por todos os planetas, se passa pela Via Láctea, e ainda se expande
e passa por uma camada de luzes claras e ainda vai se expandindo, passando por uma camada de luzes escuras e se expande mais e mais e mais e passa por uma camada de luzes multicoloridas gelatinosa e se expande mais e mais e mais e mais e chega até um portal de luz brilhante, iridescente, e que a gente vai conectando com esse amor, com esta energia, com esta paz. Respira profundamente, vai sentindo essa paz, essa energia. Criador, criadora de tudo que é, somos nós. Mostra-nos quais são as acomodações que nós precisamos olhar na nossa vida e realmente nos mexer, fazer diferente. Agora, sinta no seu coração o que essa fonte criadora mostra para você. Respira fundo e vai conectando e percebendo em qual ou quais áreas da sua vida você precisa olhar para essa acomodação. E olhe também se você precisa mexer nessa área, o que você poderia fazer? E agora, tente perceber quais são as desculpas que você dá para você mesma, para você mesmo, para sair dessa zona que você fica dizendo para você. Fica lá naquela ilusão e falando na sua cabeça que você tem medo disto, que você tem medo daquilo, que isso não é para você, que você não consegue. Olhe para todas essas palavras, essas frases. Respira profundamente e agora, Criador, Criadora de tudo que é, me permite retirar de todo o sistema de crença, resolver do nível histórico e enviar para a luz de Deus todas essas frases justificativas, desculpas, reclamações que você fica dizendo para você mesma e continua acomodada, que isso nesse momento seja cancelado, descriado, deletado e enviado para a luz de Deus. Diga sim, se você me permite, e respira fundo. Grata, está feito, está feito, está feito. Mostre-me, Criador. E eu posso te mostrar que é seguro, é permitido e é possível você olhar para o que você quer, você olhar para tudo o que você precisa e mudar sem dor e sem sofrimento, da melhor e mais elevada maneira e para o bem maior. Diga sim, se você me permite. Grata. Respira fundo. Está feito, está feito, está feito. E eu ainda posso te mostrar que é seguro, é possível e é permitido você mudar, sair da zona de conforto, sem dor e sem sofrimento. Tirar ainda a crença de que mudar dói, que mudar é ruim, que mudar é muito trabalho. Posso retirar isso de todo o seu sistema de crença e substituir neste momento pela sensação mais elevada de iniciativa direto da fonte criadora de tudo que é. Diga sim, se você me permite. Grata, está feito, está feito, está feito.
E agora a gente pede para o Criador de tudo que é, lá naquele plano de uma luz brilhante, iridescente, acomodar todas essas curas e esses novos downloads no nosso DNA, nas nossas células. E todos os seres de luz que participam também dessa cura, que façam isso para o bem maior. Respira fundo e agora você sente vindo lá do alto uma chuva de água cristalina que vai banhando todo o seu corpo, entrando pelo topo da sua cabeça, banhando todo o seu corpo, chegando até o centro da terra. E essa água molha a terra. Sinta o cheiro da terra molhada. E pega essa energia e sobe de novo, entrando pelos seus pés, subindo todos os chakras até o coração, expandindo para todas as direções, formando uma grande bolha de luz ao seu redor. Dá uma respirada bem profunda, me diga como é que você está se sentindo. E quando quiser, pode ir voltando e abrindo os olhos e me escrevendo aqui como vocês estão. Gente, quero dizer para vocês também, eu estou me baseando aqui no tabuleiro do Mahalila, porque eu acho que ele traz muita clareza, né? Assim como o jogo do Mahalila traz uma expansão incrível de consciência, tá? E quero dizer para vocês que como eu quero que todo mundo tenha acesso a essa ferramenta incrível de expansão de consciência, nesse mês de setembro, tá? A sessão do Mahalila dura em torno de 1h30, o Mahalila, tá? Tá com 30% de desconto real, certo? Eu vou botar aqui depois o link, é só puxar, arrastar para cima, tá? Mas eu tô dando 30% de desconto nas sessões do Mahalila no mês de setembro, certo? Justamente porque eu acredito que nesse momento as pessoas estão precisando olhar para essas questões todas, para suas estruturas de ego que precisam ser aí olhadas, vistas, reprogramadas, e o Mahalila é um ótimo instrumento para isso, tá? Maravilhada, bem, coisa boa. Eu que agradeço, tá, gente? A todos vocês que estão aqui presentes comigo agora, a todo mundo que vai assistir em todos os canais, seja no Facebook, no YouTube ou aqui mesmo no Instagram. Eu tô colocando em vários canais essa live porque eu sei que às vezes é uma coisa que às vezes as pessoas falam, mas naquele momento cai uma ficha e essa ficha muda tudo na nossa vida, né? É exatamente assim que funciona. Então, também compartilhem essa live, pega no aviãozinho aqui, manda para pessoas que vocês acham que precisam entender um pouco mais sobre acomodação, sobre medo, sobre essa ilusão, né? Dessa forma que o Mahalila traz e principalmente dessa desconexão que a gente tem com a nossa própria essência e com a fonte criadora de tudo que é, tá? Leve, gratidão, gente, tá? Gratidão a todos vocês que estão aqui. Quarta-feira nos encontramos, tá bom? Vou trabalhar uma outra serpente, trazendo assim, porque acredito que é bem importante que a gente traga essa consciência, né, pra gente trazer isso do ego que a gente precisa curar, tá? E que muitas vezes a gente tá ali com o sintoma. Qual é o sintoma? Acomodada, eu tô acomodada nisso, beleza. Então tá, quais são os meus medos? Vamos olhar para isso. Depois me conecto comigo mesma, tá? Parece difícil, mas vocês viram que é uma receitinha bem fácil, né? Só precisamos, claro, estar atentos a nós mesmos e olhar nossas emoções. Por isso que tem aí o tema de casa para você fazer. Lu, se eu não fizer o tema de casa, não tem problema. Eu não vou olhar e dar estrelinha. Mas se você não fizer o tema de casa, provavelmente cada vez mais você vai ficar na acomodação e vai demorar ainda mais para sair desse processo. Tá bem? Obrigada, gente. Obrigada, Bruno, falando aqui. Boa semana para vocês também. E
Gratidão e a gente se encontra na quarta. Um grande beijo, até quarta.